né? O naturopata sempre vem trazer dicas, orientações, mas também responder a sua dúvida, a sua pergunta. Então você pode participar através do telefone que está aí, 999326228, 99326228. Bom dia, Ramon. Vem para cá. Um prazer te receber aqui. Bom dia, Seja Fabiano. bem-vindo. Prazer é meu sempre. É muito bom estar aqui levando aí dicas de saúde natural para as pessoas. Principalmente para trazer para você dica e orientação, né? É a proposta aí da participação do Ramon. Você sempre prepara um tema, né, Ramon? Hoje não é diferente. Com certeza. Hoje a gente vai falar, na verdade, a gente vai desmistificar aí os preconceitos que os tratamentos naturais têm, sabe, Flaviano? E fazer um comparativo aí entre o tratamento convencional e a própria naturopatia, que é a minha formação acadêmica. E eu acho isso muito válido, porque muitas pessoas têm ideias, né, do que é um tratamento natural. Por exemplo, uma coisa que eu sempre ouço, acho que você também já pode ter ouvido, tratamento natural é bom, só que é demorado, né? Então, isso, na verdade, é um dogma, né? É um preconceito, e, na verdade, não é assim, né? Não tem isso que demora. Depende muito da proposta, né, do próprio tratamento. Eu sempre falo com as pessoas dessa questão de demora do tratamento. Eu comparo muito os tratamentos de enxaquecas, por exemplo, as dores de cabeça, as cefaleias, né, que as pessoas são muito acometidas. E, normalmente, quem faz um tratamento, um acompanhamento na medicina convencional, ela tem que usar durante toda uma vida ali os medicamentos para que as enxaquecas não deem crises, né? E o tratamento natural não. Muitas vezes, 3 meses, 6 meses, 1 ano de tratamento, a gente pode fazer com que a pessoa fique livre completamente das dores e nem tem que continuar tomando fórmulas. Então, eu sempre brinco, se o tratamento demora 3, 6 meses, 1 ano, ele é mais rápido do que aquilo que dura uma vida inteira de uso, né, contínuo. Então, para entender é isso. E eu falo ainda, né, que os tratamentos naturais em matéria de tempo de duração, eles têm um tempo ali, como a gente volta o organismo à normalidade, então aparentemente demora-se mais, mas é porque está fazendo com que o organismo volte a um estágio de saúde, enquanto muitas vezes os tratamentos convencionais químicos, eles só controlam os sintomas da doença. Então tem uma comparação desleal aí com as terapias naturistas, né? Um analgésico, por exemplo, corta a sua dor de cabeça em 5, 10 minutos, mas a sua dor de cabeça pode voltar. Então, é possível a gente fazer aí um acompanhamento com o tratamento convencional, mas também introduzir ali a naturopatia, os tratamentos naturais, para que você possa promover saúde no seu organismo e aí você ficar livre aí de problemas que duraria aí uma vida inteira. Um outro mito, né, que a gente gosta de salientar, Flaviano, e é importante, é quando usar, né? Muitas pessoas têm os tratamentos naturais como um artigo de luxo. Quando eu puder, quando eu não tiver nada para fazer e tratar. Não é bem assim, né? Por exemplo, pessoas que têm disfunções hepáticas, né? Ela tem ali uma dificuldade digestiva e às vezes toma analgésicos gástricos químicos para conter os sintomas de um problema. Se a pessoa entra paralelamente, né, com o tratamento natural, com a naturopatia, a gente tem condições de melhorar ali a função hepática. A gente entra com propostas, por exemplo, de plantas ou mesmo alguns suplementos vitamínicos e de minerais para poder fazer uma depuração, uma desinflamação do fígado, por exemplo, né? Peguei o fígado como exemplo, e de repente a pessoa tem uma melhora tão boa que ela passa a não precisar mais do analgésico químico que ela tomava anteriormente. Então, na portaria 971 do Ministério da Saúde, de 2006, instituiu aí as PICs, né, práticas integrativas complementares, como forma de tratamento complementar, né, e não somente alternativo, como era chamado. E complementar faz muito jus, né? Eu acho que associar ali os tratamentos naturais ao tratamento convencional, a pessoa só ganha, né? Quantos pacientes nossos já ficaram livres de medicamentos antihipertensivos ou de diabetes ou mesmo de outros tratamentos que duram uma vida inteira por conta de melhorar a sua saúde? A gente faz formulações, né? A gente prescreve formulações para a pessoa, mas ao mesmo tempo orienta essa pessoa como ter melhores hábitos alimentares e de vida, como atividade física, para poder, de repente, ou diminuir a carga dos medicamentos, que quem faz isso é o próprio prescritor dos medicamentos da pessoa, ou mesmo ficar completamente livre disso. Então,
trouxe hoje esse tema para desmistificar essa questão dos tratamentos naturais, que hoje, inclusive, até por causa da minha formação acadêmica, Flaviano, não é algo empírico, não é algo experimental, é tudo científico, né? Hoje está aí nas grandes universidades muitos profissionais da área de saúde se especializando em naturopatia, porque a gente já tem isso tudo documentado e científico para as pessoas. Você inclusive fala uma coisa que é muito interessante, né, Ramon? Quando a pessoa vai no consultório, às vezes aquele senso comum, né, passa muito por isso, né, que a pessoa vai sair ali com algumas ervas, com alguns produtos nesse sentido para poder fazer chá. A naturopatia não trabalha assim, né? Ela trabalha com a dosagem certa de determinados produtos naturais para que seja confeccionado o medicamento correto, né? Com essa propriedade, né? Excelente pergunta. Na verdade, né, eu até participo de outras mídias, né, de rádios, dando dicas, né, para o resgate cultural do uso de chás, né? Mas para a gente resgatar essa parte do paladar, do sabor, né? E claro, já leva saúde para as pessoas, já que toda planta medicinal tem também sua constituição fitoquímica, que leva também vitaminas e minerais para o organismo da pessoa que toma. Mas o tratamento naturopático, quando a gente faz uso de plantas medicinais, que é uma especialidade minha, né? Sou fitoterapeuta, especialista em plantas medicinais, a gente não usa na forma de chás, na maioria das vezes. E por quê? Porque o princípio ativo medicinal, Flaviano, ele pode variar nos chás, né? Por exemplo, a gente sempre recomenda que as pessoas que vão fazer chás colham as ervas antes do sol bater sobre a planta, né? Isso não tem nenhuma crendice. Na verdade, quando o sol bate na planta, ele vai evaporar os princípios ativos medicinais. Então, a pessoa que tem uma planta em casa não vai ter esse controle perfeito. Então, quando a gente precisa, por exemplo, controlar uma pressão arterial, uma glicose ou algo assim, a gente precisa da fórmula precisa, que é só feita em farmácia de manipulação. Claro que são farmácias que dispõem aí, né, das plantas medicinais, mas ora em gotas. Então, quando eu prescrevo ali X gotas para aquele paciente, ou tantas cápsulas, ali tem a quantidade precisa ali do extrato seco padronizado, muitas vezes, que a planta possui. Então, a gente vai ter uma precisão no tratamento. E, claro, né, para contribuir para a praticidade das pessoas. Se a gente passar chás, a pessoa, para fazer o chá, para carregar o chá, vai ter trabalho. E levando tudo numa cápsula, quantas vezes eu coloco ali 8, 10, 12 plantas medicinais com essa precisão da parte bioativa da planta dentro de uma única cápsula. A pessoa vai tomar ali às vezes de manhã e de noite e já vai resolver o problema. Então, tem a praticidade e tem também esse rigor que a gente traz aí sobre a medicina natural. Inclusive, é importante a gente perguntar também, né, sobre como escolher o tratamento. É por isso que tudo cientificamente, né, Ramon? Você faz a consulta e aí cada tratamento é individualizado, porque cada pessoa tem aí aquela condição por um determinado fator ou uma determinada situação. É muito parecido com o que acontece, obviamente, com a medicina tradicional, né? Exatamente, né? Às vezes, o que foi bom para uma pessoa não é necessariamente bom para outra pessoa. A exemplo do que eu falei ainda há pouco sobre as dores de cabeça, cefaleias ou enxaquecas, elas têm várias possíveis causas, desde uma disfunção oftálmica, né? Às vezes a pessoa está com um problema de visão e não detectou aquele problema de visão, vai gerar dor de cabeça. É uma causa. Então, o protocolo para essa pessoa de tratamento, né, até que ela vá ao oftalmologista e busque o recurso, é um protocolo. Se a pessoa tem sinusite, né, que é a inflamação nesse osso sinus, ela vai ter dores de cabeça frontais, que é outro protocolo. A gente vai montar protocolo para aquele tipo de dor de cabeça. Outra hora ela tem dores de cabeça por disfunções gástricas, né, por uma gastrite, uma desregulação do pH gástrico, então o protocolo já é outro. E várias outras possíveis causas de dor de cabeça, a hepática, que é do fígado, ansiedades, insônias. Então a gente vai identificar ali, né, a gente fala que a gente faz a chamada anamnese, né, que é a investigação profunda com aquele paciente, individualizar os seus protocolos e fazer com que ele tome o que ele precisa. Muitas vezes, dois irmãos, né, de mesmos pais biológicos têm problemas parecidos, todos os dois têm dores de cabeça e, no entanto, o protocolo utilizado pode ser completamente diferente. Então, a individualidade de cada tratamento. E mais, Flaviano, uma coisa bem interessante. As pessoas sempre falam, eu descobri que tal planta me trata, me resolve tal problema. Pode ser mesmo. Só que a pergunta é, qual dosagem? Quantas vezes por dia? Até quando? Então,
Então, essa resposta só mesmo um especialista de plantas pode te passar. E não é porque é natural que podemos tomar de qualquer maneira. E o tratamento natural tem contraindicação, Ramon? É também uma pergunta importante ser respondida. Então, por exemplo, eu tenho duas especialidades. Eu tenho a homeopatia e tenho também a fitoterapia, né? A homeopatia não tem efeitos colaterais, não tem contraindicação. Ela tem outros efeitos, mas não esses efeitos perigosos para a saúde. Já as plantas medicinais, a fitoterapia, tem sim efeitos colaterais, né? Não são tão graves e perigosos quanto, por exemplo, efeitos colaterais de medicamentos químicos, muitas vezes, né? Por exemplo, muitas pessoas têm uma sensibilidade grande ao comer abacaxi. Abacaxi, inclusive, faz parte da nossa prescrição aí, né, da naturopatia quando necessário. A bromelina, que é um ativo presente ali no abacaxi, é um poderoso anti-inflamatório, um poderoso dissolvedor de cálculos pelo corpo afora, né, rins, fígado, vesícula, né? Então, mas o abacaxi, algumas pessoas vão comer e vão dar aftas na boca. Esse é o quê? Um efeito colateral do abacaxi, né? A gente sempre conhece alguém que tem esse probleminha. E isso significa que não é legal para a pessoa consumir, porém, isso não vai levar a nenhuma gravidade, nenhum risco para a saúde daquela pessoa. Então, as plantas, a gente toma esse cuidado, né, para identificar ali esses possíveis efeitos e neutralizá-los, ou uma hora com outra planta, ou evitando aquele tipo de planta para aquela pessoa. Diferente desses tratamentos convencionais, né, que trazem aí contraindicações em alguns momentos até graves, né? Até graves, é verdade. E é realmente perigoso. Muitas vezes, os efeitos colaterais podem ser de curto prazo, médio ou longo prazo. Às vezes a pessoa começa a tomar um medicamento e não sente nada, mas com o passar do tempo ela pode ter esses efeitos. Então, claro, quando necessário, aí entra a perfeita conciliação da naturopatia com a medicina convencional. Quando necessário, sim, temos que tomar. Se a pessoa teve uma crise hipertensiva, ela vai ter que tomar um antihipertensivo para controlar a sua pressão. Se ela teve outras crises, sim. Mas não significa que ela está com a sentença de ter que tomar aquilo para o resto da vida. Aí entra a naturopatia, auxiliando a medicina convencional para que a pessoa tenha mais saúde e, porventura, venha a se livrar do tratamento convencional. Inclusive, eu tenho a pergunta aqui da Fernanda, né? Ela quer saber o seguinte: nós estamos entrando nesse período aí de crise de doenças respiratórias. Tem alguma orientação natural como prevenção para esse período, ô Ramon? Com certeza, Flaviano. Um abraço, Fernanda. Obrigado pela participação e pergunta, né? Aliás, eu até estou preparando para o próximo programa, a nossa próxima participação, dicas exatamente aí desse inverno que vem vindo. Então, primeiramente, dizer que a gente pode fazer aí o uso de própolis, né, regularmente, 1 ou 2 vezes por semana, não precisa mais que isso. A gente vai melhorar muito aí a nossa imunidade, né? As doses adultas são a partir de 40 gotas, viu? Nada de 10 gotinhas. 10 gotinhas é dose infantil. Então, 40 gotinhas 2 vezes por semana, não mais que isso. Porque se for você tomar mais do que isso, própolis, o que vai acontecer? A própolis é um poderoso antibiótico. E como todo antibiótico, pode prejudicar a microbiota intestinal. Então, doses altas, né, como essa, 40 ou mais gotas, mais vezes por semana pode prejudicar. A não ser que a pessoa esteja acometida de alguma inflamação ou infecção e seja orientada por um profissional especialista para tomar, aí pode tomar até mais vezes ao dia, mas por período curto. Além da própolis, a gente recomenda, por exemplo, quem tem muita sinusite de repetição, Flaviano, fazer as inalações, né? Claro, se a pessoa não tem nenhuma comorbidade, sobretudo do aparelho respiratório, ela pegar aí 2 cascas da cebola de cabeça, tanto faz a comum ou a roxa, coloca ali no fundo da panela com um pouquinho de água e põe para ferver. Quando estiver fervendo, desliga o fogo e aquele vaporzinho que sai da água junto com a cebola, com a casca da cebola, vai ter uma ação broncodilatadora, então vai abrir as nossas vias, tem uma ação umidificadora que vai ajudar na fluidificação das secreções que ficam presas no aparelho respiratório das vias altas e ainda tem efeito antibiótico, antiviral e antifúngico. A casca da cebola, aquela que todo mundo joga fora. Então, armazenar aí umas boas cascas de cebola para que você possa utilizar preventivamente e, claro, quando estiver acometido de algum problema desse,
faça com mais frequência as inalações da casca de cebola. Então fica aí essa dica já antecipada, Fernanda, mas daqui uns dias eu vou trazer mais dicas aí da parte respiratória. Dica importante, viu? É por isso que o Ramon tá sempre aqui para trazer para você informação. Muito obrigado, viu, Ramon, Obrigado pela presença. Também. Até a próxima. E eu reforço aqui que a entrevista na íntegra fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br, porque serve também de orientação para outras pessoas. Logo após o programa, é só acessar o portal sistemampa.com.br. O Bom Dia